Oi para todos. Eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha experiência de ser uma deficiente altamente dependente dos meus familiares e também ser muito super protegida pela minha mãe, no caso. Há uma deficiente que conseguiu a autonomia, conseguiu a liberdade e hoje mora sozinha. Vou falar para vocês como foi essa minha saga e como vocês podem também conseguir isso, mesmo sendo uma pessoa dependente da sua família. Bom, gente, a primeira pergunta que vocês têm que se fazer é: eu quero realmente morar sozinho? Eu tenho condições de arcar com todas as responsabilidades, que não são poucas, viu, gente? Morar sozinho não é só festa, balada, liberdade, levar quem quer em casa, não é só isso. A geladeira, ela não surge alimentos dentro dela. O fogão não cozinha sozinho. O lixo do banheiro não vai embora sozinho. Então, assim, a casa também não se limpa sozinha. Então, são muitas responsabilidades que se tem também. Então, antes de tudo, você tem que se perguntar: eu tô disposto a assumir essas responsabilidades? Se sim, vamos para a nossa próxima etapa, não é? A próxima etapa é o planejamento. Pode parecer uma coisa chata. Tem gente que não tem paciência, não gosta de planejar. Eu amo, né? Eu adoro planejar, eu gosto de ficar, meu Deus, o que eu vou fazer nisso? Eu vou fazer assim, assim, assim? Eu gosto, mas tem gente que não gosta, mas é fundamental, gente. O planejamento, ele é fundamental, senão você vai voltar correndo para a casa dos seus pais com o rabinho entre as pernas e isso não é legal. A gente tem que mostrar que a gente tem gabarito, tem competência para poder assumir, né? Uma casa e tal. Então, o planejamento. Você quer morar sozinho? Sim, quero. Então, sozinho que eu digo assim, você pode também morar em república, assim, sem familiares ou sem as pessoas próximas que te ajudam. É isso que eu quero dizer, sozinho. Porque às vezes também você morar sozinho, você tem que pensar nos gastos que você vai ter. Mas enfim, você quer morar sozinho? Ótimo. Onde você vai morar? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Onde? Com quem, né? Não, eu quero morar sozinho mesmo, porque eu não gosto de ficar que mexa nas minhas coisas, não gosto. Então, você já tem que pensar em tudo. Onde você vai morar? Como você vai se locomover? Quanto custa o lugar que você vai morar? Isso é muito importante, gente. Vocês têm que ver tudo isso antes de mudar, para vocês não terem nenhuma surpresa e falar: meu Deus, eu não dou conta de pagar isso. Então, faça todo o planejamento antes. Assim que vocês investigaram, igual no meu caso, por exemplo, quando eu fui mudar, o que eu pensei? Eu quero um apartamento que seja uma localização num bairro tranquilo, porque eu vou morar sozinha, eu sou uma mulher deficiente visual, então eu preciso que seja um lugar que não pode ser um bairro assim muito violento, taxas altas de criminalidade, esse tipo de coisa. Eu pensei em tudo. E aí o ponto de ônibus também é uma coisa assim que eu tinha que ser próximo, porque, gente, é horrível você se deslocar milhões de quilômetros para chegar no ponto de ônibus. E outra coisa também é a questão das coisas próximas: mercado, hospital, padaria, farmácia, enfim, as coisas próximas. É lógico que hoje, no celular você aperta ali e já chega as coisas para você. Mas é interessante você morar num lugar que tem as coisas mais próximas, até para ficar mais à mão, né? Tudo. Então, você vai começar a investigar isso. Onde que você quer morar? Quanto que você vai gastar? Sabe, assim, meio que na surdina. Eu fui fazendo isso meio que na surdina, né? E a questão da família também é muito importante, gente. Não saiam da casa dos pais ou dos familiares ou de quem você mora à força. Não faça isso. Conversa. Saia numa boa, porque, gente, vocês vão precisar deles, acredite em mim. Vai acontecer algum imprevisto, mas assim, você vai precisar de alguém
dos familiares, ainda mais assim no meu caso, né, gente? A gente é mulher, a gente fala uma coisa, as pessoas não levam a sério, gente. Aí chega meu irmão lá, ó, o negócio é o seguinte, aí já resolve, entendeu? Então, assim, é importante manter o diálogo com os familiares e sair com, assim, não vou dizer permissão, mas com sentimento, com a aceitação dos familiares. No meu caso, eu vou dizer no meu caso, eu cheguei na minha mãe e na minha irmã, né, que nós morávamos nós três, e assim, eu falei pra elas, porque elas são as duas muito super protetoras e faziam tudo pra mim. Tipo, eu não fazia nada sozinha, sabe? Tudo elas iam, se eu tinha que ir em algum lugar eu ia com alguém, era muito assim. Nada eu fazia sozinha. Então eu cheguei pra elas e falei assim, olha, a partir de hoje eu quero ter mais autonomia, eu quero poder fazer as minhas coisas, eu quero poder ir e vir, sabe, sozinha. Eu não quero mais que vocês fiquem indo comigo de um lado pro outro, enfim. Expliquei pra elas a situação, eu quero ter mais liberdade. Foi essa a primeira conversa que eu tive para dar uma maciada, né? E eu comecei a colocar em prática, isso é muito importante. Se você quer morar sozinho, você tem que demonstrar para sua família que você tem capacidade, que você tem responsabilidade para morar sozinho. Então, o que você vai fazer? Converse com a sua família, dê o primeiro toque, né? Não vai falar assim, você que é uma pessoa dependente, no caso, se você é uma pessoa dependente, sua mãe, seu pai, sua família te protege muito, você não vai chegar e falar assim, eu vou morar sozinho. Cara, eles vão ter um troço, eles vão ter uma sextope, não é nem uma síncope. Então, assim, é importante que vocês conversem, que vocês comecem assim do começo, né? Então, no meu caso foi isso, eu falei, e eu comecei a pôr em prática. Então, assim, comecei a ir nos lugares, primeiro comecei a ir nos lugares mais próximos, sozinha, né? Fui no mercado, aí fui na padaria, fui na farmácia, depois eu fui na lotérica, fui no correio, assim foi indo, sabe? Assim sucessivamente. Aí, até que eu fui na cidade, na casa da minha amiga, que mora em outra cidade, né? Que foi a viagem até então mais longa que eu tinha feito sozinha. Foi assim, gente, eu quase tive um piripaque de nervoso. Vocês imaginam, a gente não, né, acostumada a nunca peguei um ônibus sozinha. Quando eu peguei a primeira vez, quase que eu tive um piripaque de nervoso, mas isso é normal também. Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa nova, a gente fica muito nervosa, e a partir do momento que você assume a responsabilidade de ter uma casa, de morar sozinha, gente, as sensações são constantes de nervoso, porque tudo que é novo a gente fica nervoso, né? Eu fico muito nervosa. Então, então eu comecei a fazer, né? Fazer tudo. Comecei a aprender as coisas da casa também, isso é muito importante. Vocês têm que demonstrar para a família que vocês conseguem lavar uma louça, lavar uma roupa, limpar uma casa, né? Cozinhar, eu vou confessar pra vocês que eu não cozinho não, eu compro a marmita pronta, pra mim é mais interessante, mas você tem que pensar também se isso vai caber no seu orçamento, de repente vai compensar mais pra você cozinhar mesmo, então é interessante que você aprenda a cozinhar. Então você vai começar a fazer essas coisas em casa, começar a fazer os serviços domésticos para sua família. Você vai demonstrar que você tem capacidade. Então você vai começar a sair sozinho, vai começar a fazer as atividades domésticas. Se a sua família tiver um pouquinho mais de resistência com relação a isso, é interessante você ir conversando com a família. É interessante você começar pelos serviços domésticos, caso sua família não queira que você saia da sua casa, por exemplo, que você vá para algum lugar sozinho fora de casa. Comece com os serviços domésticos, comece arrumando o seu quarto, comece com coisas pequenas, ganhando a confiança da família. É muito importante, gente. Escuta o que eu estou dizendo. É muito importante você sair assim de bem com a família, sabe? Para a família poder te ajudar, porque você vai precisar de ajuda, né? Para poder mudar, para poder gerir mesmo a casa, né? Alguns probleminhas mais, alguns pepininhos maiores que aparecem. Então, é muito importante vocês conversarem com a família, mostrarem para a família tudo certinho, né, que a gente tem capacidade. E eu digo isso, gente, porque eu morava em uma cidade pequena, simplesmente não tinha nenhum deficiente ao redor, eu não conhecia nenhum deficiente, então assim,
Para mim foi uma coisa totalmente nova e para minha família também. Não é fácil, as famílias elas tendem a achar que a gente não dá conta, né? Então é muito importante que a gente demonstre que a gente tá segura. Eu fiz muito isso, gente, eu tava morrendo de medo, eu estava morrendo, mas eu demonstrava segurança sempre. Quando eu ia fazer alguma coisa, sempre demonstrava segurança para a família acreditar que eu estava segura daquilo, sabe? E sempre procurando aprender, sempre. Perguntava para minha irmã, como faz isso, como faz aquilo, como que eu vou para tal lugar? E hoje eu faço muito isso, até hoje. Se eu quero ir a algum lugar que eu não sei onde é, a minha irmã vê no mapinha, ela me explica, ela me fala como que eu faço pra chegar e eu vou assim super tranquila. Mas gente, então vocês vão começar a fazer isso, vai começar a planejar, né? Ver onde que vocês vão morar, tudo que vocês vão gastar, gente, é muito importante. Vocês fazerem uma estimativa de supermercado, dos gastos fixos que vocês vão ter, que é o aluguel, vocês vão querer ter uma internet? Coloca nesses gastos. Vai ter a luz, vai ter a água, né? Todos os gastos, condomínio, se for um prédio. Então, assim, é muito importante que vocês pensem em tudo isso, tá? É muito importante que vocês já vejam onde vocês vão morar, o aluguel também, caso vocês forem morar de aluguel. Então, assim, é muito importante que vocês planejem muito isso, para que não saia nada fora do controle depois. Então, é muito importante. Vocês começaram a planejar isso? Começaram a conversar com a família? Já começaram a sair sozinhos? Muito bem. Aí vocês vão efetivamente colocar o plano em prática, né? Se você, de repente, você viu, não, tá muito caro, eu não vou mais, eu não vou dar conta de pagar todas os custos, né? Todas as despesas, você pode também morar com alguém, de repente, né? Você pode morar em república, etc. É muito importante, eu acho, na minha opinião, você morar sozinho, na minha opinião, foi muito importante para mim, pro meu desenvolvimento, sabe? Pra minha autonomia, pra minha confiança também, porque eu não acreditava, assim, eu não demonstrava isso pra minha família, lógico, mas eu tinha dúvidas de que eu iria conseguir realmente, sabe? Só na hora mesmo que a gente vê que a gente consegue sim, sabe? Que a gente consegue, se a gente acreditar, a gente consegue, então eu acreditei. Então você conseguiu, fez todos, eu vou gastar, vamos supor, R$1.000 não, vamos pôr um valor menor, vamos por aí uns R$600 eu vou gastar com os meus gastos fixos, tá? É uma estimativa, tá, gente? Vocês vão gastar bem mais que isso, acreditem nisso. Então vocês vão gastar R$600 com todos os gastos fixos. Então, vocês têm que ter em mente que é importante guardar um dinheiro para poder ir para casa nova. É muito importante, gente, vocês terem uma reserva de emergência. Para quê? Para que se acontecer alguma coisa, você não sair correndo, né, e gritando, meu Deus, o que eu farei da minha vida? Então, é muito importante, por isso que, assim, é uma coisa demorada. Você decidir morar sozinho e ir morar sozinho, se você fizer a coisa bem feita, não é uma coisa rápida, gente. É uma coisa que tem que ser muito bem planejada igual eu falei no começo do vídeo, não voltarem lá, meu Deus, mamãe, me aceite de volta. Então é importante isso. Então, vocês têm a estimativa de todos os gastos, vai ser R$600 por mês de gastos. Então, eu vou juntar pelo menos para uns 3 meses aí. É muito importante isso. Então, eu vou juntar R$1.800 de precaução, né? Uma reservinha de emergência para caso aconteça, porque a gente sempre acontece. Casa é igual carro. Sempre quebra alguma coisa, sempre tem que fazer uma revisão. Então, assim, para você não ter uma surpresa desagradável e não querer morrer, é importante você fazer essa reserva de emergência. Então, assim, já vai fazendo tudo isso e não esquece, planejando onde você vai morar, vendo tudo certinho, vendo a questão financeira e a sua família também, trabalhando com a sua família. No meu caso, o que aconteceu? Eu falei que eu queria mais autonomia, etc, etc, só que eu não imaginava que eu iria morar sozinha, efetivamente.
Quando eu conversei com a minha família tal, eu ainda morava com eles e fiquei um tempo com eles, só que eu passei num concurso em outra cidade. E então achei interessante morar na mesma cidade para eu não ter que ficar me deslocando, né? E aí que surgiu, então, o plano de morar sozinha, e aí que eu comecei a pesquisar tudo tal, fiz a minha reservinha de emergência, até mudar-se efetivamente para esta casa agora que eu estou. Então, gente, depois que vocês fizerem tudo isso, aí vocês podem realmente pôr em prática. Lembrando outra coisa também, que é importante vocês pensarem nos móveis também. É muito importante vocês pensarem como que em tudo mesmo para casa, porque vocês vão morar numa casa nova, né? Uma casa que não é de vocês, então o que vocês vão fazer em relação aos móveis? Vocês podem comprar móveis novos, vocês podem comprar de segunda mão, que sai bem mais barato, e às vezes você acha assim móveis novos, praticamente novos, e bem mais baratos do que esses móveis que na loja mesmo, né? Então, colocar tudo isso na pontinha do lápis e ver pelo menos os móveis mais essenciais, gente. Como que a gente vai morar numa casa que não tem um fogão, não tem uma geladeira, não tem uma cama, né? Então, pelo menos os móveis mais essenciais, é importante que também seja feito o cálculo deles também, dessa continha aí. Depois que vocês fizeram todos os cálculos, viram que o lugar que vocês... e outra coisa também que é muito importante, gente, antes de vocês irem morar em algum lugar, vá verificar, sem corretor, sem ninguém assim que... assim, vá assim, sem ninguém. Entendeu? Então, assim, o que eu fiz? Primeiramente que eu comprei o meu apartamento de particular, eu financiei, né? Meu apartamento de particular, gente, é muito mais barato, na minha opinião, é muito mais barato do que você pegar dessas imobiliárias. Eu comprei nessas empresas de anúncio, né? Que anunciam as coisas que você quer vender. E comprei de particular. Gente, eu consegui, quase 15 mil reais de desconto, conversando diretamente com o dono. Eles fazem um desconto assim, porque ele quer vender, eu quero comprar. Então a gente entra num acordo e conseguir um desconto muito interessante. Então, assim, é muito importante que vocês pesquisem e veem os valores e vá visitar a casa, assim, depois que eu vim conhecer o apartamento e tal, conversei com o dono, eu vim aqui um outro dia para poder perguntar para os vizinhos, conversei com o porteiro, todos, para saber como era efetivamente aqui o prédio. Até me falaram que alguns blocos aqui tinham um certo barulho, eu falei, ainda bem que não é o que eu vou comprar, não é mesmo? Então, já pesquisei também com relação a isso, com relação à vizinhança, com relação a tudo. Então, eu vim aqui e conversei diretamente com os moradores, porque você sabe que os moradores, gente, eles são muito sinceros. Se tem alguma coisa, eles já... menina, você não acredita que o apartamento é muito ruim, não sei o quê, ou é muito bom, né? De repente, depende do ponto de vista. Mas é muito importante você conversar com pessoas que moram no lugar onde você vai comprar ou alugar. É muito importante, porque a gente que é deficiente visual, é interessante que seja um lugar mais tranquilo, né? Vocês imaginam? Ser num lugar assim, de repente, muito movimentado, que é ruim de passar na rua, essas coisas assim, a gente tem que pensar nisso também. Então, vá lá, converse com os moradores ou dos arredores, se for casa, ou os vizinhos, se for apartamento, veja se realmente é um lugar bacana, um lugar legal. Depois que você certificou de que o lugar é bacana, depois que você certificou de que vai ter condições de se manter, né, nessa casa, nesse lugar que você decidiu, ou com as pessoas, com a República, ou com as pessoas que você escolheu morar, aí você pode partir pro abraço, você pode mudar, né, você pode morar, mas assim, não se esqueçam que tem os serviços domésticos, hein, galera? Tem que limpar, tem que passar, tem que lavar, tem que fazer tudo. Não, a casa não é autolimpante, tipo a casa dos Jacksons, assim, que fazia tudo. Meu sonho de consumo, né? Mas não temos ainda, infelizmente. Então a gente tem que fazer tudo. Mas é isso aí, gente. E assim, o principal de tudo é o diálogo.
vocês que vêm de uma família que é mais super protetora, é muito importante ter o diálogo. Não adianta você pensar assim, eu não vou falar porque minha família não vai aceitar, nunca vai aceitar. Não adianta vocês não falarem, vocês têm que falarem sim, vocês têm que falar, não só falar, você tem que fazer também, mostrar que tem a capacidade, que consegue, que tem a responsabilidade, que tem a autonomia para conseguir fazer as tarefas, para conseguir administrar a sua vida financeira também, é muito importante. Se você é bagunçado financeiramente, meu bem, arrume as suas finanças, porque se você morar sozinho, gente, não tem uma árvore de dinheiro que vai plantar e vai crescer o dinheiro, seria maravilhoso, mas não tem. Então, assim, é importante que você se planeje financeiramente e que você tenha um controle financeiro, gente. Porque as dívidas virão todos os meses e poderão vir surpresinhas também, normalmente negativas. Então, é importante que haja um controle, que haja um planejamento e também para você mostrar para sua família, olha aqui, eu sou organizado financeiramente, olha aqui, meu dinheirinho aqui, ó, tá certinho também, além de eu lavar a loucinha, lavar roupinha, né, fazer tudo certinho, ainda meu dinheirinho tá bonitinho aqui, certinho. Então, não tem o que fazer. Eu não vou aí conversar com a sua família, seu vizinho não vai conversar, é você mesmo que tem que, dar cara a tapa, falar com a sua família, falar, olha, eu quero ser mais independente, eu quero ter mais autonomia. Então, assim, é isso aí, é na base do diálogo, vai conversando, pode demorar, isso pode demorar, não pode ser pode ser que não seja uma coisa rápida, mas vai acontecer, eu tenho certeza. Então, assim, acredita, corre atrás, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade de morar sozinho, não abandone, vai atrás dele, entendeu? E acredita, e depois que vocês estiverem aí morando sozinho, pode me convidar para tomar um café aí que eu vou, tá bom? Um beijo para todos e obrigada por ter assistido ao vídeo.